Então, hoje nós vamos falar sobre os materiais utilizados na instalação hidráulica de água fria. Então nós vimos lá as pressões, vimos quais eram as partes da instalação, vimos o cálculo do reservatório, vimos o desenho do isométrico de um banheiro, e agora a gente tem que conhecer quais são os materiais para formar essa instalação. Então, como se denomina cada elemento, né? Cada partezinha dessa tubulação. Então, primeiro, vamos ver o sistema predial de água fria PVC soldável. Então, é um dos materiais, é o PVC soldável. Tubulação soldável de PVC. Tem a função de conduzir água fria em sistemas prediais. Pode ser utilizada em todos os tipos e padrões de obra, residenciais, comerciais e industriais. Suporta a pressão de serviço de até 75 metros coluna d'água. A instalação é feita a frio com adesivo plástico e a limpeza do substrato com solução limpadora. Então, é um sistema para água fria. Qualquer tipo de obra você pode utilizar. A pressão é 75 metros coluna d'água, que é uma unidade de pressão, né? Metros coluna d'água. E a instalação é feita a frio. O que é isso, feita a frio? É que você pode ter uma instalação feita a quente, com equipamento que gera calor, fazendo a soldagem dos dois componentes, a conexão e o tubo, e tem esse tipo de tubulação que a instalação é feita a frio, com adesivo plástico, sem utilizar calor. Então é um adesivo que você passa em ambas as partes e faz a soldagem das partes, sendo que antes você tem que fazer a limpeza do tubo e da conexão com a solução limpadora. Quando se fala soldagem, é que acontece a união dos materiais, da conexão com o tubo. Não é uma simples colagem. Tá? Muita gente fala, vou colar o tubo. Não é colar o tubo, é soldar o tubo. Tá? Os tubos, eles são esses aí que estão nessa tabela. Nós temos na primeira coluna o diâmetro nominal, na segunda coluna o diâmetro externo médio, na terceira, na segunda o diâmetro externo, na terceira o diâmetro externo médio e na última coluna a espessura da parede do tubo. Então, o que a gente vai usar, né, como denominação do tubo é esse DE aqui, ó, o diâmetro externo. Então os tubos têm dois comprimentos. Tem tubos com comprimento de 3 metros e tubos com comprimentos de 6 metros. Os tubos de comprimento de 3 metros possuem as seguintes bitolas. Bitola é igual a diâmetro, tá? É um sinônimo de diâmetro para tubo. Então nós temos a bitola de 20 milímetros, a bitola de 25 milímetros, de 32, de 40, de 50 e 60 milímetros, para tubos com comprimento de 3 metros. Para tubos com comprimento de 6 metros, nós temos alguns diâmetros a mais, além daqueles de 3 metros. Então, além das bitolas de 20 a 60, nós temos diâmetros de 75 milímetros, de 85 milímetros e de 110 milímetros. Agora vamos ver as conexões. O que vem a ser conexão? São peças que unem um trecho de tubo a outro. Tá? Então, primeiro adaptador soldável, curto, bolsa e rosca. Então, como o nome já está dizendo, é um adaptador. Ele adapta uma tubulação soldável, que é essa que nós estamos vendo aqui, com uma tubulação roscável, que é outro tipo de tubulação que eu vou mostrar posteriormente.
Tá? Então ele adapta dois tipos de conexões, soldável, arroscável. A bolsa é essa parte, aqui onde entra a tubulação soldável, e a rosca é outra parte, onde vai ser enroscada a tubulação roscável. Temos adaptador soldável com anel para a caixa d'água. Então, em toda saída e entrada dos reservatórios, é necessário colocar um adaptador, que vai fixar o tubo à parede do reservatório. Então, esse adaptador tem uma borracha. Essa borracha vai facilitar a vedação da conexão do tubo ao reservatório. Existe adaptador soldável com flanges livres para a caixa d'água. Esse aqui, esses flanges. Flanges são essas partes circulares aqui que correm ao longo do adaptador. Esses daqui são livres. Esses daqui são fixos. Tá? Bucha de redução curta soldável. Então, a bucha de redução, ela faz a redução de um diâmetro para outro. Na instalação hidráulica, os tubos que vêm do reservatório, eles vêm com um diâmetro maior e vai reduzindo até chegar nas peças de utilização. Então, a bucha de redução tem essa característica. Essa aqui, ela é soldável, ou seja, de um lado tem um diâmetro maior, do outro tem um diâmetro menor. Vai fazer a conexão desses dois diâmetros. Bucha de redução longa soldável. Então, a anterior era uma bucha curta e essa aqui é uma bucha longa, também de redução. Então, esse lado aqui esquerdo tem um diâmetro maior e o lado direito um diâmetro reduzido menor. Cap soldável. O cap serve para fechar a extremidade de uma tubulação. Digamos que você tem uma instalação em que você vai isolar uma determinada parte, então você põe um cap para fechar a extremidade daquela tubulação. Então esse lado aqui, do lado esquerdo, é onde vai ser inserido a ponta do tubo, e o lado esquerdo, ele é fechado, tá? Ele serve para vedar a ponta do tubo. Curva de 45 graus soldável. A curva de 45 graus, ela tem esse nome, ela é chamada de curva porque o raio de abertura dela é bem longo. Tá? Depois nós vamos ver uma outra conexão que tem uma função parecida com a curva, mas que tem um raio curto. Então a curva, ela tem um raio longo, e essa aqui especialmente é uma curva de 45 graus. Por que 45 graus? É o ângulo entre o tubo que chega e o tubo que deriva para outra direção. Então o ângulo entre o alinhamento do tubo que chega e o tubo que sai é um ângulo de 45 graus. Curva de 90 graus soldável. Então a anterior era de 45 graus, essa aqui é de 90 graus. Por quê? Aqui eu tenho um tubo que chega e uma derivação à direita, formando um ângulo de 90 graus. Aqui o tubo está passando e aqui a derivação a 90 graus. Curva de transposição soldável. Esse tipo de conexão serve para passar por uma interferência. Digamos que eu tenho outro tubo aqui, um tubo de instalação de água quente, geralmente, passando no alinhamento de um tubo de água fria. Então eu preciso fazer o desvio, né? E existe essa conexão. Se você puder evitar, melhor. Se você puder fazer sua instalação que não precise desse tipo de conexão, melhor, porque ela tem uma elevada perda de carga. Porque note que o fluido, né, vem numa direção, muda drasticamente para outra, depois muda drasticamente para outra e para outra. Tá? Então, são várias mudanças de direções dentro de uma mesma conexão. Joelho de 45 graus soldável. Então, o joelho ele tem uma função equivalente à curva, que é mudar a direção de uma instalação.
Então eu venho numa direção, aqui, por exemplo, e tenho que mudar para cá 45 graus. Então eu tenho duas possibilidades. A curva, que eu mostrei anteriormente, ela tem um raio longo, né? E o joelho, que tem um raio curto. O que acontece entre os dois? O joelho tem uma perda de carga maior, porque a mudança de direção é brusca. Então eu venho aqui bruscamente, mudo na direção de 45 graus. Se você puder usar curva no lugar de joelho, melhor. Mas tem situações que não é possível, devido ao espaço, à falta de espaço. Aí então você usa o joelho. Joelho de 90 graus saudável. Então, da mesma forma, aqui eu tenho também uma mudança brusca de direção a 90 graus com um raio curto. Então, essa conexão chama-se joelho, que é uma alternativa à curva. E a curva é alternativa ao joelho, óbvio. Joelho de 90 graus com redução saudável. Então eu tenho uma direção, mudo para outra direção a 90 graus e, além disso, eu mudo também o diâmetro. Então eu tenho um joelho de 90 graus de redução. Então eu tenho aqui uma direção e derivo com o diâmetro menor. Isso aqui é muito usado na derivação de um ramal para um subramal. Por exemplo, eu tenho aqui o ramal e o subramal do lavatório, né, dos exemplos que nós fizemos. Então ali eu uso esse tipo de peça, que é um joelho de 90 graus de redução. Joelho 90 graus soldável e com rosca. Então aqui é um tipo de joelho em que uma parte, um lado do joelho é soldável e o outro lado é roscável. Então eu vou mudar a direção e vou mudar o tipo de conexão, de soldável para roscável. Joelho 90 graus, soldável, com bucha de latão. Tem uma função similar ao anterior, com um detalhe. Esse joelho com bucha de latão, que é essa parte aqui roscável, revestida com metal, ele é usado nos terminais onde vai ser colocado as peças de utilização. Onde eu vou roscar uma torneira, uma haste de chuveiro, uma ducha higiênica, um engate flexível. Então nós usamos na extremidade dos subramais joelhos com bucha de latão, para evitar que essa rosca aqui tenha uma vida curta, então é que ela desgaste. Então ela com bucha de latão, ela tem uma vida mais longa. Então é aconselhável usar esse tipo de joelho na saída das tubulações, na conexão com as peças de utilização. Luva soldável. A luva serve para unir dois trechos de tubo na mesma direção. Então eu tenho um tubo chegando e um tubo saindo. Então eu preciso unir esses dois trechos de tubo. Eu uso uma luva. Então ela é soldável. Então eu uso o adesivo, né? Lixo, né? A ponta do tubo e a parte interna da luva dos dois lados. E passo o adesivo e uno desse lado, uno do outro lado. Essa luva aqui, ela tem a mesma o mesmo diâmetro, tá? E são as duas partes soldáveis. Luva de correr soldável. É uma luva que serve para fazer reparos em instalação hidráulica. Ela tem a característica que tem uma borracha interna, onde você não precisa usar adesivo. Então ela tem a possibilidade de você correr ela na ponta do tubo, facilitando o encaixe na conexão de um trecho que está sendo feita a manutenção, trocado um trecho que furou, por exemplo. Então eu corto aquele trecho, coloco duas luvas de correr, uma de um lado e do outro, da parte que eu vou conectar, e encaixo a luva de correr nas duas extremidades do pedaço que eu estou repondo ali do trecho que furou, tá? Então ela tem essa característica de correr ao longo da extremidade do tubo. Então ela facilita, tem mais flexibilidade de instalação, tem mais facilidade de instalação.
Luva de redução soldável. Então aqui é também uma luva, ou seja, eu estou unindo dois trechos na mesma direção, porém estou mudando de diâmetro. Aí por isso que chama luva de redução. Então eu venho aqui com um diâmetro maior e saio com um diâmetro menor. Luva soldável e com rosca. A luva soldável com rosca significa dizer que um lado é solda, a conexão com adesivo, e o outro é rosca. Eu vou enroscar um outro tubo aqui. Então eu estou mudando o tipo de conexão para solda e rosca do outro lado. Tá? Luva soldável com bucha de latão. Aqui é um tipo de luva que é usado na extremidade de um tubo onde eu vou conectar uma peça de utilização para evitar o desgaste da rosca plástica interna, enroscando uma torneira, um chuveiro, tá? Então usa-se esse tipo de luva. União soldável. A união é utilizada na junção de duas partes de tubulações que você precisa desconectar constantemente, porque ela é composta dessa parte aqui da direita, que é soldada de um lado do tubo, essa parte da esquerda, que é soldada do outro tubo do outro lado, e essa parte do meio que, apertando, você une as duas outras partes da luva, da união, tá? Então, ela facilita o encaixe e o desencaixe de dois trechos de tubulação, seja para conexão de uma bomba, de um filtro, coisa desse tipo. T soldável. O T, como o nome está dizendo, tem um formato da letra T, serve para unir um trecho horizontal com um trecho vertical, ou vice-versa. Então eu tenho uma tubulação passando numa direção e outra derivando, né, a 90 graus, numa direção perpendicular à anterior. Tá? Então, no caso aqui, ele é soldável, porque todos os três lados são com solda. T de redução soldável. Tem a mesma função do anterior, só que a saída do T é de um diâmetro menor. Então aqui eu estou passando com um diâmetro maior e, por exemplo, subindo para um subramal do chuveiro com um diâmetro menor. Então aqui chama-se T de redução, porque eu estou reduzindo na saída dele. T roscável, T soldável com rosca. Então eu tenho aqui a passagem dele na horizontal soldável, aqui de um lado é solda, do outro lado solda também, e aqui a saída é roscável. Eu posso conectar uma tubulação, alguma coisa que seja roscável aqui, um equipamento. T soldável com bucha de latão na bolsa central. Então esse T ele é utilizado se eu quiser conectar na saída dele uma peça de utilização, ou um tipo de um registro, algo assim. Então é necessário colocar esse tipo de acabamento para evitar o desgaste da rosca plástica, tá? Se eu for conectar aqui algo metálico ou uma peça de utilização. Adesivo plástico para PVC. Então, esse tipo de tubulação, ela é unida à conexão com adesivo plástico. Então é feita a lixagem, o lixamento das duas partes, tanto do tubo como da conexão, limpa-se com a solução limpadora, passa-se o adesivo plástico, une as duas partes e a conexão está pronta. O adesivo plástico vem em frascos, né? Na tampinha tem aqui um pincel para você aplicar, ou em bisnagas. E a solução preparadora ou limpadora é uma solução que serve para você limpar depois de lixar. Você lixa as pontas para tirar o brilho e ter uma melhor aderência do adesivo. Aí passa essa solução para tirar a gordura e sujeira
das partes que vão ser soldadas.